Pessoal, tudo jóia? A gente vai começar essa aula sobre séries de potência e eu vou fazer uma pequena revisão sobre séries, mas a gente vai considerar que o estudo sobre teste de convergência das séries gerais já foi feito, tá? Então essa revisão é mais para a gente pontuar algumas coisas que vão aparecer nessa aula e vão aparecer com frequência ao longo do nosso estudo, tudo bem? Vamos aqui então começar? Beleza? Vamos então aqui começar. A gente vai começar estudando, vendo, né, o que são séries. Então, se eu tenho uma soma dessa forma, né, somatório de n indo de zero até infinito de um determinado termo a n, né, isso aqui representa uma soma do tipo a0 mais a1 mais a2 e assim por diante. Essa soma é o que a gente chama de série. Tá? Série. E normalmente a gente coloca uma letra S aqui, né, dizendo que essa é a série S, e esse S é o valor dessa série quando essa série converge. Tá? Então, a partir de uma série, a gente pode definir uma coisa que a gente chama de soma parcial da série, que a gente chama de SN. Na verdade, com essa definição, a gente forma uma sequência. Então, esse SN nada mais é do que o somatório dos n primeiros termos da série. Então, seria i de 0 até n dos meus AI. Então, dessa forma, ficaria A0 mais A1 mais AN. Né? Então, eu estou somando só os n primeiros termos da série. E, dessa forma, né, para cada n que eu tenho um SN diferente. Eu posso formar uma sequência. Né? Então, meu SN, eu posso, só dando um espaço, meu SN, ele pode ser visto como uma sequência. Na verdade, a gente escreve assim, né, para ficar um pouquinho mais formal. A minha sequência SN, ela é formada por S0, S1, S2 e assim por diante, né? Uma sequência. E aí, dizer que uma série converge ou não tem muito a ver com a convergência dessa sequência de SNs. Então, se meu SN, minha sequência de SNs, tender a um S quando n tende a infinito, então isso significa que quando a minha sequência for convergente, então a série é convergente. É convergente. Tá? E caso contrário, né, caso essa sequência não convirja para nenhum número, a série é divergente. Tá? Então a gente diz que é divergente caso contrário. Então, no fundo, né, a intuição diz que a gente fala que essa série aqui ela é convergente se, quando eu realizo essa soma, à medida que o n tende a infinito, essa soma se aproxima de um número, e esse número é o S. Quando essa soma não se aproxima de um número, que são casos simples de ver, né? Por exemplo, se eu fizer 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 infinitamente, isso não vai se aproximar nunca de um número. Então a gente diz que a série é divergente. E é de muito interesse a gente entender quando essas séries são convergentes ou divergentes. E para isso existem alguns testes. Eu não vou fazer uma revisão aqui dos testes, vou mostrar só dois casos especiais de séries a título de recordação, mas isso foi feito no estudo anterior. Mas esses testes vão ser importantes quando a gente começar a estudar séries que representam funções, que é um intuito do nosso curso. Então, dois tipos de séries que são séries importantes, né? São séries clássicas que vão aparecer e quando aparecerem a gente já tem que saber se converge ou não. São, primeiro, né, é a P-série. Então, o que é uma P-série? Uma P-série é uma série da forma somatório de n indo de 0 até infinito, né? É o somatório normal de uma série, do tipo 1 sobre n elevado a p. Né? Isso aqui seria a mesma coisa que escrever somatório de n indo de 0 até infinito. Também pode se escrever assim, né? 1 e aqui elevado a p. Veja que aquele termo a n que aparece lá é esse 1 sobre n elevado a p. E p é um número qualquer.
O P é fixo, à medida que o N varia, vai variando esse termo que está aqui dentro, né? Então, essa série, a gente já estudou e a gente viu o seguinte, que essa série ela converge. Essa série ela converge, ela é dita convergente, se o meu valor de P for maior do que 1. E ela diverge. Opa, o automático dele aqui não funcionou. E ela diverge se o meu P for menor ou igual a 1. Né? O caso onde P é igual a 1 é um caso interessante, porque é 1 sobre N. Ele é um caso meio polêmico, né? Porque não é tão intuitivo. E a gente viu que isso acontece quando o meu P é igual a 1. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Ai, ai. O caso onde P é igual a 1 é um caso interessante que a gente chama de série harmônica, porque é uma série que a gente intuitivamente não vê que ela é divergente, né, porque é 1 sobre n, mas ela também é divergente quando P é igual a 1, como diz aqui o nosso critério. Né? Então, isso é um critério que precisa estar claro. Sempre que eu ver uma série desse tipo, às vezes ela não está tão explícita dessa maneira, mas se eu manipular ela fica dessa maneira, basta eu olhar para o P para saber se a série converge ou diverge. E uma outra série que é importante, que aparece muito, são as séries geométricas. Séries geométricas. Nesse caso, né, a série geométrica ela pode ser escrita com n indo de... Eu vou escrever aqui indo de 0 até infinito, do meu a r elevado a n. Então, nesse caso específico, né, o a e o r são números fixos e é o n que está variando. Né? E a minha convergência dessa série está relacionada ao valor desse r que está aqui, que a gente fala que é a razão da série geométrica. Está relacionado a esse r. Qual é o critério em relação a esse r para ver se converge ou não? Se o meu r, se o módulo do r for menor do que 1, então a série converge. E se o módulo do R, caso contrário, né? Vou escrever aqui caso contrário, diverge. Tá? Então, são séries também que se eu olhar algo desse tipo, basta eu olhar o valorzinho do R, essa série aparece muito, e a partir do valor do R eu consigo saber se a série é convergente ou divergente. Isso aqui foi uma passagem rápida. Existem vários testes e eu não vou ficar aqui revisando esses outros testes porque eles são mais detalhados e a gente fala sobre eles à medida que for resolvendo exercícios, tá? Sobre as séries de potência. Então, sobre essa revisão seria isso. Vamos começar então falando das séries de potência em si, tá? É importante pensar que até então, né? Então, a partir de agora, as séries que nós vamos trabalhar envolvem uma variável x. Portanto, para certos valores de x, a série pode convergir ou divergir. Então, antes, eu estava trabalhando com séries, lidando com séries do tipo somatório de n indo de 0 até infinito, de 2 vezes 3 elevado a n, por exemplo. Ou somatório de n indo de 1 até infinito, posso pôr 1 aqui, não tem problema, de 1 sobre n elevado a 2, por exemplo. Né? Posso pensar séries desse tipo. Mas veja, não tem nenhum x, não tem nenhuma incógnita aqui envolvida. Então, eu posso estudar direto se isso aqui converge ou diverge. Agora, as nossas séries vão ter uma incógnita. Então, eu tenho que imaginar, eu tenho que entender se a série converge ou diverge para cada um dos possíveis valores de x que estão envolvidos. Tá? Esse é um conceito a princípio importante para a gente começar a estudar séries de potência. Então, uma série de potência, da sua forma mais básica, né, a gente pode escrever ela da seguinte maneira: é um somatório
né, assim como os outros que já apareceram, de n indo de 0 até infinito, de ser n x elevado a n. Veja que esse n é uma constante, mas que ele muda em função do n, né? Cada n é um c diferente. E os termos, né, as incógnitas, são sempre potências de n. Então, se eu expandir isso, fica c0, x elevado a 0, mais c1, x elevado a 1, mais c2, x elevado a 2, e assim por diante, né? Infinitamente. Então, a gente chama isso de série de potência porque os termos são potências de x. Tá? Então, por isso que a gente chama isso daqui de série de potência. Então, uma coisa escrita dessa maneira aqui, dessa forma aqui é a maneira mais resumida de se escrever, né? Escrita assim, é o que a gente chama de série de potência. Tá? E aí tem um conceito em cima dessa série de potência que é o domínio da série. Né? O domínio da série é o conjunto de valores de x para os quais a série de potência é convergente. Então, vão ter alguns valores de x, dependendo de como isso aqui de como essa série é estruturada, que faz com que a série converja. Vão ter os valores de x que a série não vai convergir. Então a gente chama de domínio o conjunto dos valores de x para os quais a série converge. Tá? Vamos olhar aqui para um exemplo que esses conceitos talvez fiquem um pouco mais claros. Então, vamos olhar para essa série aqui. Ó. Então, vamos pegar essa série que está escrita aqui. É uma série de potência, na forma que a gente pôs ali em cima, né? Então, sem dúvida nenhuma... Opa, desculpa. É uma série de potência, da forma que a gente viu ali em cima. Né? Só que aí aqui, vamos considerar que o nosso Cn é igual a 1 para todo n. Né? Então, na verdade, a gente está com uma série assim, né? Vamos mudar a cor. A gente está com uma série... Opa! A gente está com uma série do tipo somatório de n indo de 0 até infinito, de x elevado a n só. Que se eu expandir, fica x elevado a 0, mais x1, mais x2 e assim por diante. Se eu fixar o meu valor de x, né, essa série nada mais é do que uma série geométrica, como a gente viu aqui em cima. Né? Se a gente retornar aqui para séries geométricas, então a série que a gente está vendo lá nada mais é do que uma série dessa forma que a gente colocou aqui. É uma série geométrica, né? Onde meu A vale 1 e o meu valor fixo de x é o meu R. Então, aquele caso de série de potência se torna uma série geométrica. E a série geométrica a gente viu que ela é convergente se o raio, que é raio não, desculpa, a razão, que é o valor que está aqui no lugar do x, estiver entre menos 1 e 1, ou o módulo dele for menor do que 1. Então, esse critério a gente joga para cá. Então, a gente acaba vendo que essa série ela é convergente. Então, isso aqui é uma série geométrica, ela converge se o meu módulo de x for menor do que 1 e diverge para essa situação. Ou seja, nesse caso específico, o domínio da série é o conjunto, né? Eu posso escrever isso de várias formas, mas é o conjunto de valores de x que estão entre menos 1 e 1. Esse seria o domínio dessa série. Então, para x entre menos 1 e 1, a série é convergente. Então, esse é o domínio. Para valores de x fora desses valores, desse intervalo, a série diverge, portanto, não faz parte do domínio. Tá? Agora a gente vai escrever a série de potência de uma maneira mais genérica, né? Ou de forma mais geral. Então, a gente diz que uma série dessa forma aqui, ó, somatório de n indo de 0 até infinito, de Cn, x menos a, então tem uma constante a elevada a n, que se a gente expandir, né, para isso ficar um pouco mais explícito, é C0, x menos a elevado a 0, mais C1, x menos a elevado a 1, e assim por diante. Isso daqui é o que a gente chama, é denominado de série de potência centrada em A. Então, na verdade, a forma mais geral de série de potência é essa que eu escrevi aqui para vocês. Tá? Aquela série de potência que a gente viu antes não deixa de ser uma série de potência, mas é um caso específico de série de potência centrada em zero. Então, aquele caso anterior exatamente é um caso particular desse daqui quando meu A vale zero.
Então, essa é a definição genérica de série de potência. Veja que, de novo, né, tem um x envolvido, então eu tenho que analisar a convergência para todos os valores de x. E aí vem uma primeira pergunta, né? Primeira continha que a gente pode fazer. Para quais valores de x, essa série que aparece aqui, ela é convergente? Então, já é uma série um pouquinho mais complicada, né, para a gente estudar, é uma série desse formato. E a gente tem, nosso objetivo é saber se essa série é convergente ou não. Então, para a gente verificar essa convergência, a gente vai usar o teste da razão. Teste da razão. Tá? Para isso, eu preciso identificar aqui meu AN. O meu AN ele é o argumento desse somatório. Então, para esse caso, é o n fatorial x elevado a n. Esse é meu AN. E o teste da razão, sendo bem rápido, né, explicando isso de maneira bem rápida, ele nada mais é do que uma análise sobre o módulo de AN mais 1 dividido por AN. Então, que análise que é essa? Se, quando o meu n for para infinito, o limite disso for para um número menor do que 1, a série é convergente. Se, quando o meu n for para infinito, o limite for para um número maior do que 1 ou divergir, a série é divergente. E se quando o limite, quando esse n for para infinito, esse limite for igual a 1, o teste é inconclusivo. Eu não tenho condição de dizer nada sobre a convergência e divergência da série quando dá igual a 1. Então, vamos tentar aplicar o teste da razão para entender para que valores de x essa série converge e para quais valores de x ela diverge. Então, para o nosso caso específico, vamos substituir. Né? Quem que é a n mais 1? É esse termo, só que considerando o n mais 1. Então, fica n mais 1 fatorial x elevado a n mais 1, dividido por o AN é n fatorial x elevado a n. Ok? Então, isso é bem tranquilo. Então, trabalhando um pouquinho nessa expressão, né, o que a gente tem? Esse termo aqui com os dois fatoriais, eles ficam simplesmente n mais 1. Né? E eu posso tirar do módulo porque esses casos são sempre positivos, então não tem problema nenhum. Né? E aqui, o x elevado a n mais 1 dividido por x elevado a n, sobra só o módulo de x. Então, o meu cara que está aqui se resume a isso. Então, quando eu quero calcular, e aí o meu teste da razão é justamente avaliar esse limite quando n tende a infinito, dessa razão, né, de AN mais 1 dividido por AN, isso é o mesmo que avaliar o limite quando n tende para infinito de n mais 1 módulo de x. Tá, mas isso daqui, independente do valor de x, isso diverge. Né? Então, isso aqui diverge para qualquer x diferente de zero, na verdade, né? Porque se o x for igual a zero, isso aqui sempre vai ser zero, esse termo. Então, isso aqui vai convergir para zero, que é um número maior que 1. Então, o que a gente conclui é que a série acima, né? Então, a gente conclui que a série é convergente para x igual a zero. E só. Para qualquer outro valor de x que eu coloque, essa série não converge para nenhum número. Tá? Qualquer valor de x. E isso acaba sendo um pouco intuitivo, justamente porque esse fatorial é um número que cresce muito rápido. Beleza. Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo. A pergunta é igual, né? Para quais valores de x essa série converge? O que mudou foi a série. De novo, né? É uma coisa que vai ser comum para esse tipo de problema. A gente vai usar de novo o teste da razão. Então, vamos escrever aqui só para identificar qual é o teste que a gente está usando. Então, é o teste da razão. Né? E aí, de novo, eu tenho que avaliar o limite. Vamos escrever limite direto do n tendendo a infinito do meu módulo de AN mais 1 dividido por AN. Então, isso que a gente vai estudar agora. Então, isso é limite de n tendendo a infinito. Então, vai ficar. Para quando o n para o AN mais 1, fica x
menos 3 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Dividido, tudo isso dividido pelo AN. O AN é só copiar o que está ali em cima. Então, é x menos 3 elevado a n dividido por n. Né? Se eu reescrever isso, tá? Limite de n tendendo a infinito. Agora eu vou escrever, mantendo a primeira fração e passando a outra multiplicando, passando a outra invertendo, né? Multiplicando e invertendo, vai ficar n sobre n mais 1. E isso daqui multiplica x menos 3 elevado a n mais 1 dividido por x menos 3. Né? E aí, como a gente já tinha falado antes, né, esse termo a n mais 1, ele pode sair da integral. Sair do módulo, desculpa. Então, fica... vamos manter a conta do limite, né? Então, fica limite de n tendendo a infinito de n mais 1. E aqui, né, dentro do módulo, vai sobrar só o módulo de x menos 3. Então, quando esse n tender a infinito, o que vai acontecer é que esse cara aqui, né, todo esse cara que está aqui, se a gente dividir por n, vamos fazer isso para ficar mais claro, né? Fica bem explicado. Então, limite de n tendendo a infinito de 1 sobre 1 mais 1 sobre n. O que eu estou fazendo é dividir em cima e embaixo por n. Isso não muda em nada a expressão. Módulo de x menos 3. Quando eu faço meu n tendendo a infinito, agora dá para ver que isso daqui converge para módulo de x menos 3. E para isso ser convergente, né, para que o teste da razão acuse a convergência da série, é necessário, portanto, que esse limite seja menor do que 3. Menor do que 1, desculpa. Então, para que isso seja menor do que 1, escrever módulo de x menos 3 menor do que 1 é o mesmo que escrever, equivalente a escrever, né? A gente pode pôr assim, é o equivalente a escrever menos 1 menor que x menos 3 menor que 1. E aí eu jogo, trabalho nos dois lados da desigualdade, vai ficar o x entre 2 e 4. Tá certo? Então, a gente diz, nesse caso, que essa série é convergente para x entre 2 e 4. Só que aí tem um detalhe muito importante. Eu apliquei o teste da razão e verifiquei quando dá menos que 1, menor do que 1. Obviamente, se eu inverter o sinal, eu vou entender que para x maior do que 4, x menor do que 2, a série vai ser divergente. Falta eu analisar quando o teste da razão é inconclusivo, que é quando meus valores de x são iguais a 2 e 4, porque é justamente nesses extremos, né? Então, eu tenho que avaliar quando meu x é igual a 2 e quando meu x for igual a 4. Vamos começar pensando para o x igual a 2, né? Então, quando meu x for igual a 2, vamos substituir na nossa série original. Né? Vamos colocar 2 aqui no lugar da série. Então, vai ficar somatório de n indo de 0 até infinito, de 2 menos 3 elevado a n dividido por n. Né? Então, isso no fundo vai ser igual ao somatório de n indo de 0 até infinito, de menos 1 elevado a n dividido por n. Esse cara aqui é uma série alternada, né? E o nosso Bn, aí a gente tem que recordar o teste da série alternada, nosso Bn é o termo que multiplica esse menos 1 elevado a n, que no caso é 1 sobre n. Ele converge para zero quando meu n vai para infinito. Então, a gente pode dizer que isso aqui é uma série alternada. Convergente, né? Então, a gente pode dizer que isso aqui é uma série alternada convergente. Também pode olhar, no caso específico, como série harmônica convergente. Né? Então, para o x igual a 2, ela converge. Vamos avaliar agora para o x igual a 4. Para o x igual a 4, eu tenho a minha série, então, se torna somatório de n de 0 até infinito, agora vai ficar 4 menos 3 elevado a n dividido por n.
Isso vai ser somatório de n de 0 até infinito de 1 sobre n, né? Porque 1 elevado a n vai ser sempre 1. Isso diverge, né? É uma série harmônica. Diverge. Então, qual é o domínio dessa série? Então, o domínio dessa série, eu posso dizer que ele é o conjunto fechado em 2, né? Pode ser assim, que o fechado em 2 e aberto em 4. Por quê? Porque a série converge em 2 e não converge em 4. Qualquer número entre 2 e 4 ela converge. E qualquer número fora desse intervalo ela diverge. Então, esse seria o nosso domínio dessa série.